aqui com mais um Papo Suprem, um programa da TV Suprem, veículo de comunicação da União Planetária, pioneira em comunicação positiva no Brasil. Aqui a comunicação é sempre elevada. Vibrações elevadas transformam o mundo. Acompanhe nossas redes sociais, estamos no canal 2 da NET TV e no YouTube. E o Papo Suprem de hoje é com Socorro Miranda. Muito bem-vinda, Socorro. Obrigada, querida. A Socorro é psicóloga clínica, especialista em psicodrama, em terapia psicocorporal do Sistema Rio Aberto e em psicobioterapia biodecodez de Christian Flash, em formação. Ela também é consultora na área de desenvolvimento humano e de equipes e na área de prevenção e promoção à saúde. O tema de hoje é Cuidando de quem cuida, com enfoque no autocuidado. Socorro, vamos começar falando do autocuidado. O que é esse autocuidado? Qual a importância dele para a nossa saúde emocional, nossa saúde mental? Então, eu acho que uma coisa importante é a gente entender o que é o autocuidado. O autocuidado é uma atenção que a gente dá a nós mesmos, no sentido de trazer um bem-estar, um estado de relaxamento, um estado em que proporciona a nós uma possibilidade de responder de uma forma mais natural ao que acontece no nosso dia a dia. Quanto mais a gente está presente conosco mesmo, mais a gente tem condições de estar respondendo de uma forma adequada. A adequada que eu falo não é certinha, mas é uma adequada a si mesmo. E aí o autocuidado é muito importante que a gente possa lidar. E eu gosto muito de falar sobre o Leonard Boff, no livro que ele fala sobre saber cuidar, que ele diz que o cuidado é a essência humana. Então, isso está dentro de nós. É uma questão da gente saber como acionar isso. Agora, com o decorrer dos dias, na nossa rotina diária, a gente vai diminuindo, perdendo um pouco o nosso autocuidado, negligenciando o autocuidado. Como é que a gente consegue perceber essa descida, esses sinais que a gente está descendo cada vez mais? Então, é bom explicar que isso é uma coisa do desenvolvimento humano nosso. Quando nós somos criança, né, o nosso contato com nós mesmos é muito presente. É algo que a gente faz conforme a gente sente. Quando a gente vai passando nessas fases da adolescência, da juventude e aí na fase adulta, a nossa atenção começa a se dissipar, a ter muitos estímulos. E esses estímulos cada vez mais vai nos afastando do que é próprio nosso, do que é importante para nós mesmos. Então, uma das coisas que acontece é ter atenção a isso. Que quando adultos nós temos uma série de estímulos, nós temos uma série de pressões, nós temos uma série de crenças, né? E questões culturais também, que nos pressionam de alguma forma a ser o que é pedido, o que é solicitado, o que é desejado, o que se espera de nós. Então, todas essas questões, né, dentro do nosso desenvolvimento, né, vai nos afastando desse autocuidado. E, como eu disse, o autocuidado é esse estado de estar atento a nós mesmos. E aí a nossa preocupação, né? Ou então assim, deveríamos estar atentos a dar um tempo para nós mesmos. Você falou muito dessa visão do outro, né? Do que o outro espera de nós e a gente vai se perdendo. A gente vai criando uma autoimagem? Com certeza, porque dentro de uma teoria que eu trabalho muito, que é do Sistema Rio Aberto, né, nós nascemos com algumas coisas que são inerentes a nós, que é o amor, a inteligência e a energia, né? E quando a gente vai indo nessa linha do tempo, nós vamos criando algumas falsas personalidades que faz com que a gente sinta mais ouvido, onde a gente pode estar tendo uma atenção, um amor, um afeto, e aí a gente vai
pegando algumas características nossas, que nós vamos aprendendo que, sendo assim, eu recebo uma atenção do outro. Recebe mais amor. Mais amor, mais valorização. E aí nós vamos fixando esses comportamentos que, na verdade, é uma forma que a gente encontrou, e é uma defesa nossa, né, que é uma coisa natural. A gente vai aprendendo esse comportamento, só que a gente esquece que a gente tem muito mais do que isso, que somos muito mais do que isso. E essas questões é que vão nos afastando dessa questão da nossa essência, da nossa origem, do que nos faz bem, do que é próprio nosso. E como aplicar esse autocuidado no dia a dia, numa rotina principalmente regada de bastante estresse que muitas pessoas convivem? Então, é algo muito difícil, não é fácil, principalmente hoje, né, nesse nosso dia a dia, nesse nosso cotidiano, em que nós somos muito exigidos, existe muita competição, existe muita expectativa de como nós temos que ter sucesso, né? Então, uma das coisas que a gente pode estar atentos é quando aparecem alguns sinais. Então, sinais, seja na saúde emocional, seja na saúde física, seja na saúde espiritual até. Então, quando a gente percebe alguma coisa no nosso corpo, na nossa saúde, isso é um sinal de alerta. Exemplos. Então, vamos lá. Muitas coisas agora surgiram por causa da pandemia, né? Onde as pessoas ficaram, de certa forma, aprisionadas no seu espaço, na sua casa, e onde antes os conflitos e os intempéries do nosso dia a dia eram contornados quando a gente saía de casa, e aí a gente fala, depois eu conserto, eu olho para isso. E quando foi na pandemia a gente não tinha, a gente tinha que enfrentar cara a cara com isso. Então o estresse emocional foi muito grande, né? Então isso começa a aparecer em determinados comportamentos, de falta de um desânimo, um estresse emocional, em termos assim, não tem paciência para lidar com o outro, já explode, uma tristeza sem saber porquê, uma falta de objetivo, de meta, e a própria doença mesmo, a doença física, né? Então, aí as coisas têm que ser olhadas. Elas não podem ser. E aí a procura, né? Já vou respondendo assim, né? Aí a procura de um profissional é importante. Se o sinal veio pelo corpo, pela doença, então vamos procurar um médico. Se a questão veio pela saúde mental, por algum transtorno que eu teve, ou de ansiedade, que a ansiedade é um outro sinal que foi muito observado, né, nesse tempo. Aí é a questão de uma terapia, de uma orientação espiritual, às vezes, né? Só você dedicar um tempo à sua religião, seja ela qual for, né, já te acalma, já te dá alguns elementos psíquicos, né, que te acalma e te dá condições de você enfrentar, né? Então, essas são as coisas que a gente pode estar fazendo, assim como também procurar uma atividade física, né? Isso é super importante. Mesmo que você não goste de algumas, mas procure alguma coisa que te dê prazer em mexer o corpo. Elas liberam os hormônios da felicidade, da alegria. Exato, a dopamina, a serotonina. E isso precisa ser entendido pelas pessoas, porque a gente não percebe, porque está dentro do corpo. E o corpo é uma máquina perfeita. E ele tem condições de estar respondendo adequadamente ao que você precisa. E ele vai fazendo isso. Né? Se você não faz, se você não dá uma resposta adequada, ou aquela que te traz uma certa calma, uma tranquilidade, o corpo dentro dele, ele vai te dando uma equilibrada. Olha, eu vou segurando, até que ele não dá mais conta, porque ele tem um limite também, o corpo. Aí ele explode. E aí explode nessas questões dos transtornos mentais, das doenças físicas, né, de problemas que aí a gente vê.
Porque é muito engraçado quando a gente sempre fala assim, eu só dou atenção ao meu corpo quando ele dói. É verdade. E aí é uma coisa que já é meio tardia, mas é um momento para se cuidar. E aí o autocuidado. Então, assim, o corpo, ele manda sinais a todo tempo para que você volte a sua atenção para si. Inclusive, Socorro, muitas vezes, quando negligencia esse olhar, esse autocuidado, a gente vai descendo cada vez mais e se perdendo cada vez mais a ponto de estourar, explodir ou dar o conflito físico, uma doença física no corpo. Mas a gente sabe que uma doença física é reflexo de um fundo emocional já com alguma debilidade. Então, como você falou de sinais, como a gente perceber esses pequenos sinais? O que fazer quando percebermos esses sinais? Existem perguntas de autocuidado? Existem formas com que consigamos olhar para a gente? Nesse iniciozinho, para que depois não se exploda? Eu acho que sim. Porque nós, quando chegamos nessa idade adulta, onde a gente começa a ter maior responsabilidade, onde também a gente sabe as coisas que a gente quer, é preciso haver um planejamento, sabe? De coisas assim, aonde eu estou dedicando e focando um olhar e a energia para determinada coisa. Então, assim, esse planejamento não é uma coisa assim, tem que fazer, de tanto a tanto eu vou ser isso, eu vou alcançar isso. Não é isso. É isso no nosso dia a dia, a gente planejar as coisas e ver como a gente está dividindo o nosso tempo. Eu estou dividindo o tempo de uma forma equilibrada, porque uma coisa que é importante a gente sempre lembrar, nós não somos só corpo, nós não somos só cabeça, mente, nós não somos só espírito, né? Nós não somos só emoção. Então, se a gente consegue ter esse entendimento de que nós somos uma integralidade, né? Nós somos, além de ter tudo isso, ter mente, corpo, o espírito e as emoções, nós estamos dentro de um universo. Né? Então, tudo isso precisa ser conectado. Então, a gente precisa dar tempo para alguma coisa. Então, eu faço alguma coisa que me dá prazer no meu dia. Eu dedico algum tempo para não fazer nada. Eu tenho tempo para poder ler um livro sem ter horário. Eu posso ir no final de semana, me divertir com meus amigos. Eu posso sair. Então, assim, é esse questionamento que faz com que a gente não entre nessa caída, né? Nessa descida, até chegar uma doença ou algo que te debilite. Sim, né? Então, eu acho que são esse entendimento de que nós não somos só uma coisa e nós temos que dar atenção a todos esses aspectos que faz parte do ser humano. De forma bem equilibrada. Bem equilibrada, ou então assim, só entender que nós não somos só cabeça, né? Só mente, que temos que pensar o tempo inteiro, ou que temos que estar resolvendo as coisas, ou que temos que dar conta, ou que temos que estar estudando, ou, sabe, que estimula assim muitíssimo, e eu acho que isso é o mal do século, uma super estimulação do nosso pensar. Né? Então, eu acho que isso, só em ter essa possibilidade de entendermos que nós não somos só cabeça, nós temos corpo, nós temos emoção e nós temos um espírito aí. Né? E espírito eu falo da nossa espiritualidade. Muita gente não dá muita atenção a esse lado. É verdade, Socorro. E esse nosso papo está maravilhoso, mas eu vou pedir licença de um minutinho que a gente volta já para um breve intervalo. TV Suprem. Para uma nova consciência, uma nova televisão. Estamos de volta com o nosso segundo bloco do Papo Suprem, entrevistando Socorro Miranda. Estamos falando sobre cuidando de quem cuida, com enfoque no autocuidado.
Socorro, a gente sabe que o autocuidado é um desafio diário. E como que a gente consegue perceber os desafios nesse autocuidado? Eu acho que um dos desafios maiores é a gente ter a noção dessa questão que eu falei anteriormente, que nós somos, o ser humano tem 4 aspectos importantes. Eu acho que esse é o grande desafio, porque tem muita gente que é mais mental, né? Que tem que ter, ou mental no sentido assim, tudo tem que ser comprovado. Racional. E aí não entende que essas outras questões mais sutis fazem parte da nossa vida também. Que são as emoções. Exatamente. E isso é uma das coisas mais importantes, porque nós vamos respondendo às coisas e vamos experimentando as emoções de uma forma que a gente não dá conta, primeiro, o que é uma tristeza? O que é uma raiva? O que é uma alegria? E não dou a importância para cada uma delas. E outra coisa que é mais difícil, como eu respondo quando eu estou dessa forma? O que me faz também eu ficar assim? Porque tudo em mim eu sinto raiva, por exemplo. Ou então porque todas as situações eu me calo, eu não respondo. Então, todas essas questões têm a ver com as suas emoções. Então, saber identificar as emoções é importantíssimo. Então, muitos estudos hoje dizem que a questão da depressão é simplesmente eu não ter podido extravasar a minha tristeza. Expressar. Porque a gente é sempre falado, não fica triste não, sai dessa. Não dá espaço para a tristeza. E a tristeza é importante que ela seja expressada. Se eu estou triste, eu estou triste. Mas não quer dizer que essa tristeza vai ficar comigo, perdurar comigo um tempo inteiro. Ela vai ser extravasada, expressada agora, porque precisa. Então, quando a gente não faz isso, vai guardando, ela chega a um nível, como eu falei para vocês, né? O corpo vai respondendo. O corpo guarda, até uma certa hora que vem um estado de depressão, que é um estado total de não fazer absolutamente, não ter energia para nada. Então, assim, essas emoções, a gente sempre fala e é importante, a gente deve expressá-la, porque quando a gente expressa, a gente se cura, mas também a gente precisa saber como fazer isso. Né? Não é, tem muita gente que fala assim, eu sou espontânea, eu falo o que me der na telha, eu falo e não sei o quê. Calma, não é bem assim, porque assim você também não tem domínio sobre você. E acaba sendo uma defesa também. Exatamente. Então, assim, o importante é que você comece a dar vazão, deixar e entender o que está acontecendo com você. E isso, às vezes, a gente fazendo uma certa leituras, às vezes podem falar mal das leituras de autoajuda, dos livros de autoajuda. São fantásticos. Mas, às vezes, ajuda muito a gente entender a nós mesmos. E o que é importante, como eu falei no início, o autocuidado tem a ver com essa questão de você se entender, de você estar mais perto de você. Você participar de uma prática psicorporal, né, de uma dança, de um movimento vital expressivo, até uma atividade física mesmo, como essas práticas mais de lutas, você consegue ter um centramento de você e você poder entender. Então, todas essas coisas que nós vamos procurando para estar melhor conosco, para encontrar um ponto de equilíbrio que seria a nossa tranquilidade, é super importante para lidar com as emoções. E aí, quando a gente não dá conta mesmo, é procurar profissionais que possam estar tratando disso, como um terapeuta, né, como psiquiatra. Às vezes é preciso entrar com remédio, porque, como eu disse, o corpo ele tem um limite. E aí depois é preciso entrar com a medicação para haver um equilíbrio químico até. Para depois você começar a fazer o seu tratamento psicológico, a sua terapia, de uma forma mais tranquila, entendendo melhor. Agora, Socorro, sobre expressar as emoções, você pode nos dar um exemplo de como expressar as emoções de uma forma correta, mais assertiva? Olha, na verdade, não existe uma forma correta, né? Mas existe você poder dar vazão e eu acho que é uma coisa que está disponível a deixar que a sua emoção apareça e você poder conversar sobre ela. Então, de repente, eu estou com uma amiga conversando e aí eu explodo com essa minha amiga.
Só de você reconhecer isso, de você, ai, me desculpe, eu não queria fazer isso, aí eu já estou dando chance para eu entender essa minha emoção. Mas sem isso, eu não tenho chance de entender. Eu não posso guardar uma hora, por exemplo, a explosão, guardar e depois ficar remoendo, parará, 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 né? Porque com o outro você tem condições de estar também se vendo. Porque uma coisa que é importante também é que só nessa relação com o outro a gente também consegue se ver melhor. Né? Porque o outro dá um feedback para você. Espelhos. Um espelho. E isso faz com que você possa se refletir sobre o que você fez. Agora, por exemplo, em casa, como é que a gente consegue lidar com a tristeza? Porque muitas vezes a gente chega em casa depois de um dia triste, ou alguma situação que gerou tristeza, e como expressar essa tristeza dentro de casa. A gente sabe muitas vezes que você, quando vai chorar demais, você pode até retraumatizar. Então não é interessante, talvez, que a gente, como expressar essa tristeza, mas transformando a mentalidade na hora? Tem alguma outra forma? Olha, na verdade, esse exercício que a gente tem que fazer com as nossas emoções é algo que a gente vai tentando várias possibilidades. Uma coisa é você chegar em casa e dizer, olha gente, hoje eu não estou para ninguém, eu estou muito triste, eu quero ficar comigo. Se acolher. Acolher, aceitar isso. E você poder falar sobre isso. Depois é você observar se todos os dias você chega em casa dessa forma. Certo. Isso acontecendo, isso já não está normal. Então, essa observação de si é super importante. Né? E até das pessoas que estão ao seu redor. Pô, mas de novo você está assim? Isso precisa ser um sinal. Gente, será que eu estou todo dia assim? Como tem a pessoa que reclama, que ela não consegue chegar perto do outro sem reclamar. É um vício. Aí é algo que precisa ser visto. Né? E essa questão das emoções, ela pode ser de várias formas, como eu já falei. Você pode estar dando vazão a isso numa terapia, num trabalho, umas práticas integrativas que tem terapia comunitária em vários centros de saúde, hoje é UPAs, né? que é conhecido. Muitos trabalhos que são feitos lá de autoconhecimento, né? Porque o autoconhecimento, ele te dá condições de você ter um melhor autocuidado. Né? E isso é um aprendizado também. Né? A gente pensa que não, mas é um aprender sobre você. Você é um mundo, né, que está aí para ser aprendido. Então, dá chances para que você possa se conhecer de alguma forma. Tem muitas coisas aí que são colocadas para você poder dar chance, cursos, vivências, né? O canto, por exemplo, você cantar, né, é uma coisa magnífica. Vai entrar no coral, sabe? Perceba como é isso, você se expressar pela voz, porque isso te dá chance de você poder expressar também as suas emoções. E esse expressar as emoções, por exemplo, no trabalho. A gente sabe que muitas vezes a gente chega muito contente, animado, num trabalho novo e depois pode ir perdendo o brilho. Como fazer para resgatar esse brilho no trabalho? O que fazer, por exemplo, com o empregador? O que o empregador pode fazer para manter uma saúde mental, uma saúde emocional dos seus servidores? Eu acho que isso é muito importante. O trabalho é fundamental para a nossa vida. Ele é, assim, uma âncora muito importante. Então, você precisa estar atento como é que você está nesse trabalho, você começar a estar refletindo, é esse trabalho que eu quero mesmo, esse é um degrau que eu quero para depois alcançar aquilo, e o que eu estou fazendo sobre isso. Então, assim, essas reflexões precisam estar dentro de cada um que trabalha, de cada trabalhador, como também perceber se aquele ambiente que está, se aquela instituição, aquela empresa, ela está também dando um espaço para que você possa se cuidar, porque muitas empresas têm o seu período ou oferece dentro da própria empresa várias atividades para lidar com o estresse, né, dos funcionários e para que haja maior criatividade, maior produtividade para eles, né? Então, assim, é preciso ver também que empresa, que instituição eu estou
E se isso não está acontecendo, há uma forma de eu poder mobilizar as outros colegas para que possa exigir isso, para que a coisa aconteça. Então tem que ser dos dois lados. A percepção do trabalhador, do servidor, como também que tipo de empresa eu estou e se ela é preocupada com a saúde mental dos seus servidores. E não só reclamar do trabalho, mas fazer algo, ter uma postura ativa até para ser um agente transformador do local. Mobilização. A gente precisa mobilizar, sabe? Não é só você. Às vezes, quando você fala com outros podem estar sentindo a mesma coisa. Então, isso pode gerar uma rede de apoio ali e você exigir. É verdade. Sabe? Então, E Socorro, mais uma perguntinha, a gente está infelizmente finalizando, eu gostaria de conversar muito mais, mas cuidando de quem cuida. O que é o cuidando de quem cuida? Então, o cuidando de quem cuida veio de uma ideia do grupo que eu faço parte, junto com a Edsa Lopes, e nós montamos um grupo chamado Plenos Pulsari, e a gente oferece vários cursos, várias vivências que lidam exatamente com esse tema que a gente está falando aqui, né? Principalmente estimulando essa questão do autocuidado, de você se autoconhecer, de você autoacolher e de você aprender sobre você. Então, nós oferecemos cursos como Cuidando de Quem Cuida, que não é só para a área específica da saúde, mas nós temos também só específico para a saúde, mas para todas as pessoas que, de alguma forma, cuida de alguém, até da sua própria vida. Às vezes a gente cuida muito da vida do outro e não cuidamos da nossa. E isso é uma coisa que a gente pode, nos nossos cursos e vivências, a gente está abordando e de uma forma dinâmica, vivencial, sabe? De fluir, deixar fluir, sabe? Isso. Então, nós temos, se vocês se interessarem, nós temos o nosso Instagram, que é @Plenos Pulsari, e vocês podem olhar a nossa programação. Socorro, muito obrigada pela sua presença. Obrigada a você, eu gostei muito, apesar do nervosismo. Obrigada. Obrigada. Finalizando o nosso Papo Suprem, acompanhe nossas redes sociais, estamos no canal 2 da NET TV e no YouTube. Muito obrigada.